O amor é o vocábulo mais importante de qualquer idioma e também o que mais gera confusão. Oi, galerinha do meu YouTube, tudo bom com vocês? Bom, gente, hoje eu vou trazer pra vocês aqui a primeira resenha do canal. Eu sei que vocês estão esperando por bastante tempo essa resenha e finalmente eu trouxe ela aqui, tá? Vamos aproveitar e deixar o like nesse vídeo desde o princípio, tá? Então vamos comigo depois da vinheta. Bom, gente, eu pessoalmente gostei muito do livro, apesar de ter me decepcionado em alguns pontos, mas eu vou explicar pra vocês. Eu tô aqui com o meu celular, que eu fiz o roteirozinho, tá? Enquanto eu gravo no celular da minha mãe, porque... Não sei se vocês acham. Se vocês acham a qualidade desse vídeo melhor do que no meu celular, pode deixar nos comentários, tá? Então, o livro vai começar com... Gente, tá torto, peraí. O livro vai começar com ele explicando as coisas sobre... o casamento. Tipo assim, ele tá num avião com um cara, e aí o cara pergunta, tipo, tá, mas isso é normal acontecer no casamento e tal, porque, tipo assim, o cara tem uma crença de que ele vai casar e vai tudo dar errado, sabe? Vai tudo ladeira abaixo. E aí, assim, o livro é muito voltado pro casamento, tanto que ele vai explicar, tipo, dados de divórcio. Ele vai falar, tipo, olha, a probabilidade de você se divorciar no segundo casamento é maior do que a do primeiro, e a do terceiro é maior ainda. É muito doido isso. E aí, assim, essa parte me decepcionou um pouco, de ser voltado pro casamento, porque eu não achei que fosse, realmente. Eu pensei que fosse uma coisa mais, assim... Sabe, tipo, porque depois ele vai explicar sobre a parte dos filhos, ele vai tratar essa relação como pai e filho. Só que é mais pro final, e eu acho que ele faz isso de uma maneira muito rasa, sabe? Talvez porque ele tenha explicado muito melhor antes, sim, porque ele vai explicar os 5 idiomas, né, 5 linguagens, que aí são palavras de afirmação, qualidade do tempo, receber presente, formas de servir e toque físico. E aí ele vai exemplificar todas essas histórias, todas essas linguagens com uma história, com um exemplo de um casal que ele ajudou a não se divorciar. Sério, tipo, tem um que me deixa um pouco preocupada, mas eu vou chegar lá. E assim, eu pessoalmente amo a referência que ele faz com umas linguagens, dele tratar isso como se fosse realmente um idioma. Eu amo isso, porque, assim, além de ser uma pessoa que gosta muito de livro, que gosta muito de idioma, aí, tipo, amor no meio... Gente, quem não gosta de amor, na verdade, né? Quem não gosta de amor? Amor é uma palavra muito bonita, muito forte. O sentimento é muito bonito, né? Quem não gosta? E, assim, eu logo percebi, talvez eu esteja errado, mas eu logo percebi que o meu idioma não era palavra de afirmação. Eu tive um pouco de dúvida sobre qual era na verdade, porque eu pensei que podia ser receber presentes ou qualidade do tempo. Aí por que receber presente? Não é porque, tipo, nossa, receber presente e tal. Mas quem tem essa linguagem como principal, porque nós temos todas assim, a gente vai ter uma principal. Quem tem essa linguagem como principal, justamente a pessoa vai gostar de receber qualquer coisa. Pega aqui uma pedra, ó, pega aqui, ó, essa caneta aqui, tá vendo? Tudo bem que a caneta é bem útil, mas, sabe? Vai gostar de receber qualquer coisa como presente e vai ser chamado por isso. É muito doido. E aí depois ele vai sempre exemplificar tudo como uma coisa emocional, como uma forma de comunicação mesmo. Sabe quando você fala alguma coisa e é mal entendido? Ele vai justamente, é como se o meu idioma fosse, tipo, o português e o de outra pessoa fosse inglês, e a gente não consegue concordar, não consegue se comunicar porque o nosso idioma não é o mesmo. E ele vai falar da necessidade de entender o idioma do cônjuge para poder se comunicar melhor com ele. Então ele vai até lidar isso tudo como essa questão emocional, né, de receber e dar, como um tanque. Aí ele vai falar, seu tanque tá vazio, seu tanque tá cheio, acho que esse é completamente normal. E ele vai também explicar sobre a questão do amor, a questão da paixão, porque tem um caso lá que o cara, ele tá com a amante, né, ele vai falar assim, vou me divorciar, pai, aí ele vai lá, fica com a amante. Só que acontece, a amante passa, né, já não tá mais tão em love lá com o cara, e aí ele fala, tipo, poxa, saudade da minha esposa, né, pai, e tal. E foi assim que ele voltou pro casamento. É um pouco polêmica essa questão, né, eu pessoalmente não gosto muito, mas... Ai, mas você tá com sapo de novo. E agora arruma todo sapo. E aí, eu quero pegar. E ele vai falar sobre palavras de afirmação, né? Que é o primeiro idioma que ele cita.
E aí ele fala também sobre dialetos. Tem vários dialetos. Tem palavras de afirmação, né, dentro dele, mas tem bondosas, encorajadoras, tem várias palavras. E ele vai citar, por exemplo, encorajadora. Ele vai citar o caso de uma moça que ela tinha tentado publicar uma coisa que ela escrevia, ela era escritora. Ela tinha tentado publicar uma coisa que ela escrevia, só que não tinha dado certo. Ela tinha sido rejeitada e tal. E ela ficou com aquilo guardado. Então uma vez, um belo dia, assim, magicamente, o marido dela foi ler esse texto. E aí ele gostou bastante. Ele ficou, não, pô, vai lá, tenta, pai e tal. E hoje ela é uma escritora famosa. Que eu não sei qual é, mas vai lá ler o livro pra você saber. Ele vai citar o caso também de regime. Que é tipo assim, olha, não é legal você, por exemplo, falar pra pessoa que, pô, precisa de um regime, pai e tal. Mas, caso a pessoa queira, eu acho que essa câmera tá torta, mas vai ficar assim mesmo. Caso a pessoa queira, né, caso a pessoa já tenha falado isso antes, é interessante você encorajar. Tipo, não, pô, você consegue, pai e tal, essas coisas. E aí ele vai falar, quando ele fala de palavras bondosas, tem uma coisa que me tocou muito. Que foi, ele comparou palavras bondosas com perdão. Que é tipo assim, olha, eu amo você, eu me preocupo com você e eu decido que eu perdoo você. E aí, tipo, eu vou continuar lendo aqui, mas é só pra um texto. Mesmo que eu continue ainda por um tempo e sentir-me machucado, não permitirei que o ocorrido interponha-se entre nós. Espero que aprendamos com essa experiência. Você não é um fracassado porque teve um fracasso. Eu acho isso muito importante, você citar isso. Minha irmã fechou a porta. Continuando aqui, gente. Eu acho muito importante essa parte do... Olha, você não é uma pessoa ruim porque você fez uma coisa ruim. Sabe? Tipo, é atitude tóxica. Eu gosto de ver dessa forma. Eu acho que eu sou, né, plausível. Plausível não, como é a palavra? Eu posso acabar cometendo alguma atitude tóxica alguma vez na minha vida. Não significa que eu vá ser uma pessoa tóxica. Claro que é muito importante diferenciar isso, mas eu gosto muito de... Sabe? Olha, você não é uma pessoa ruim porque você fez determinado tipo de coisa, sabe? É só um conjunto de coisas que talvez façam você de uma pessoa ruim. É um pouco complexo falar sobre isso. Se vocês querem um vídeo sobre isso, deixa nos comentários. Aí ele vai falar sobre perdão ser uma expressão de amor. O que eu já não sei se eu concordo muito, sabe? Porque, tipo... Assim, pode ser uma expressão de amor? Pode ser, mas eu acho que é uma expressão de amor próprio. Muito mais do que o amor do outro, porque perdoar nem sempre significa que você vai ter aquela pessoa de volta, sabe? Mesmo amizade, amor, vocês podem ver qualquer exemplo aí. Mas perdoar significa que você vai estar em paz com aquilo. Tudo acontece quando eu decido gravar vídeo. Que você vai estar em paz com aquilo, que você vai seguir em frente com aquilo, sabe? Mesmo que, por exemplo, vamos citar caso, né, mais comum, que é traição. Você perdoar a pessoa por aquilo não significa que, por exemplo, você vai querer voltar com ela. Significa que você tá em paz. Aquilo não magoa mais você de uma forma tão profunda. E aí, eu acho que eu já falei isso no início, né? Mas eu vou citar de novo que eu amo a forma como ele bota essa coisa da comunicação e da linguagem. Tipo, eu realmente gostei, tanto que eu botei aqui bastante no roteiro. E aí ele vai falar sobre palavras humildes. Que aí foi o caso que eu citei. Do regime, né? Da dieta. Que é tipo assim, talvez uma solicitação e não uma posição. Não foi nesse caso não. Uma solicitação tipo, você poderia, por favor, fazer isso pra mim? Porque eu não sei vocês, mas quando alguém me pega uma coisa, sabe, tipo, vai fazer. Eu pessoalmente não gosto muito desse tipo de ordem. Mas eu já tinha citado isso, mas eu vou citar até uma exemplificação aqui, sobre ter vários dialetos dentro disso. E aí um psicólogo chamado William James, ele vai dizer que é possivelmente a mais profunda necessidade humana de ser apreciado. E aí ele fala que as palavras de afirmação podem suprir essa necessidade de ser apreciado. Tipo, olha, você é lindo, pá, você é inteligente, essas coisas assim. Então a gente vai pra segunda linguagem, que é a qualidade do tempo. Que é tipo assim, a gente tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, a gente pode estar junto, mas não estar junto. Aí ele vai falar sobre divisão de atenção. Tipo, o pai que quer dividir a atenção com o filho, e aí ele tá, tipo, brincando com o filho de bola, ao mesmo tempo que ele tá mexendo no celular. Sabe? Não é um modo muito legal. Porque não é uma divisão de atenção. E aí, geralmente, quem tem essa linguagem gosta de uma atenção toda voltada pra ela. Também tem conversa de qualidade, que tá dentro desse idioma. Por isso que eu pensei que talvez eu pudesse ter ele. Ou ele, é o que eu falei, ou receber presente ou qualidade do tempo. Porque qualidade do tempo
também eu diria que tem dentro de receber presente, porque tem presente como presença como presente. Eu não sei se eu me fiz entender, mas enfim. Aí ele, nessa conversa de qualidade, ele vai falar sobre uma pessoa que ouve as coisas e fica, tipo, quando dá os conselhos, fala, tipo, olha, se você não fizer isso que eu tô falando pra você, não me conta mais, que foi um caso que aconteceu lá. Sendo que às vezes a pessoa só quer reclamar. A pessoa só quer reclamar daquilo, ela não quer resolver. É um pouco chato, mas é um caso. Nisso, ele vai falar nessa coisa de personalidades opostas. Que isso pode dar certo, né? Vai chegar num ponto que ele vai falar sobre personalidades opostas. Ele vai falar assim, poxa, esse negócio dos opostos que atraem é interessante quando você namora com uma pessoa. Porque aí, tipo, cada um vai pro lado e pau. Mas quando chega no casamento, talvez isso dê um pouco de problema. Porque aí você vai, acho que ele dá um exemplo de Mar Morto e Riacho. Tipo, sabe? Não se encontra, não se combina muito bem. E, eu diria que faz bastante sentido. Mas depende do quanto você tá determinado a aceitar essa característica, essa personalidade oposta, sabe? É o que eu falei, receber presentes. É uma das áreas mais fáceis de aprender. Como eu falei, a pessoa pode receber tudo, ó, aqui, ó. Pega aqui, tipo, um papel de doce. E aí, calma, tá? Aqui. E aí, tipo, eu pensei que fosse a minha linguagem, porque meu pai sempre teve mania, acho que eu já falei isso, teve mania de me dar presentes e tal. Presentes, tipo, trouxe um docinho aqui, um docinho ali. Ao mesmo tempo em que o segundo dialeto dessa linguagem seria, tipo, presença como presente. Eu já falei isso anteriormente, na verdade. E aí, por que eu considero isso? Porque, tipo, isso sempre foi muito importante pra mim. Ao mesmo tempo que qualidade do tempo talvez não seja tão importante assim. Porque eu entendo quando a pessoa não pode dar tempo pra mim, sabe? É complexo essas questões, assim. Ai. E aí ele fala, essa parte eu já falei também. Enfim, aí eu falo sobre formas de servir e a gente entra numa questão de estereótipo de gênero, né? Assim, uma questão bem, assim, leve estereótipo de gênero sobre, tipo, tem um casal lá que, por exemplo, o cara ajudava a menina no namoro, pé torto. Ajudava a menina no namoro, limpava as coisas pra ela, essas coisas assim. E ela pensou que quando casasse seria da mesma forma. Não foi. Porque o que? Ele veio de uma família em que a mãe dele sempre fez as coisas, então ele tava já acostumado com aquilo. E aí, tipo, como ele tava acostumado, e aí ela também tava acostumada de um jeito, cada um tava acostumado de um jeito, não combinou. E também ninguém sentou pra conversar. Porque é tudo assim, né? Ninguém senta pra conversar nunca. Eu entendo, mas... Aí, beleza. Ele vai falar sobre toque físico. Ele vai falar sobre uma história lá que eu não entendi muito bem. Então eu recomendo muito que vocês vão ler essa história, porque eu também não entendi muito bem. Que ele confundiu um gato com um escorpião. Ele tava lá visitando um casal. Eu não sei o que aconteceu direito naquilo ali. Mas aí depois ele vai falar sobre como ele vai descobrir essas linguagens, como cada um de nós descobre essas linguagens. E ele vai explicar sobre como é uma aplicação mais pros filhos. O que eu achei fraco. Que eu esperava mais. Eu esperava muito mais, na verdade. Eu esperava que fosse uma coisa mais detalhada. Na verdade, o livro eu esperei que fosse por esse enfoque. Mas não, ele preferiu botar mais pro casamento mesmo, pra parte mais afetiva, amorosa, né? E depois ele vai abrir um debate, discussão em grupo. Não sei direito o que foi aquilo também, mas é como se, tipo, fosse, né, um grupo pra debater aquilo. E ele vai, tipo, trabalhando aquilo lá. Eu gostei da fluidez do livro, começou a coçar, né? Sempre assim nos vídeos. Ele bota o livro de uma forma muito fluida. É um livro de uma forma que vai indo e vai indo e vai indo e vai indo. E aí quando você vê, você tá no último capítulo. O que eu achei muito bom, pessoalmente, sabe? É um livro que tem uma fluidez boa. Só que realmente eu acho que ele pecou nessa parte de não deixar muito detalhado pros filhos. Talvez porque ele tenha detalhado antes, ele achou que tava já explicado demais. Mas eu pensei que pudesse ser o contrário, sabe? Detalhar mais pros filhos e deixar pro casamento posterior, né? Mais ou menos dessa forma. Mas eu pessoalmente gostei muito do livro, eu super recomendo pra todo mundo, sabe? Reconhecer a própria linguagem e reconhecer a linguagem do outro pra poder, né, se comunicar de forma melhor, como isso é importante. E a nota que eu dou pro livro é 8,5. Dou 8,5 pro livro, porque
Eu acho que ele pecou nessa parte. Mas eu super recomendo, eu realmente recomendo que todo mundo leia esse livro. Eu acho super importante pra entender a forma como o outro se comunica. Eu já falei isso, mas enfim. Eu acho que é isso. Deixa aqui nos comentários se você ficou com vontade de ler esse livro, tá? E se inscreve no canal pra mais resenhas. E também pode deixar nos comentários se vocês gostaram desse tipo de resenha, se eu tenho que falar mais aquilo ou menos aquilo, né? Tá bom? É isso.